vocês! Hoje é dia de bate-papo com a Cleo e nós vamos começar essa sequência de vídeos aqui informativos, né, didáticos e super necessários sobre o mundo das laces, com um tema, meu amor, que eu tenho certeza que você que usa lace há anos e você que está chegando aqui agora nesse mundo maravilhoso tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Porque com certeza, se tem uma pergunta que eu respondo todo dia, é sobre densidade, tá? Sei que a dúvida de vocês, né? O que é essa tal densidade? O que funciona? Como que eu escolho a minha lace? Qual que é a premissa, quantas gramas e tal, vocês sempre me perguntam isso e agora eu vou fazer o vídeo mais completo do YouTube sobre densidade de laces, tá? Eu andei vendo outros vídeos gravados aqui por outras meninas, inclusive vídeos maravilhosos, mas eu resolvi fazer um completaço com uma linguagem super prática e fácil para que você, ao final desse vídeo, olhe e fale: agora eu sei o que é densidade e agora eu tô pronta para escolher a densidade da minha lace, tá? Antes de irmos, claro, para esse bate-papo de milhões que vai te ajudar muito, quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal, se inscrevendo, tá? Dando like nesse vídeo que ele vai te ajudar com certeza e, claro, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Além disso, vem fazer parte do nosso grupo de amorinhas nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e TikTok estão aqui e corre lá para ver os nossos modelos, ver outras dicas que eu posto lá também, tá? Inclusive no Instagram tem muita dica bacana, tá? Corre lá e veja todos os vídeos que você vai se apaixonar. Vem fazer parte desse mundo maravilhoso. E bora pro nosso bate-papo sobre a bendita da densidade, que hoje essa dúvida vai acabar. Um dos erros muito cometidos, não só por vocês, tá, meninas? Eu já vi, inclusive, vídeos explicativos falando isso e que é errado. É misturando a definição de densidade com o volume, tá? Eu vi aqui algumas explicações falando densidade, volume, não sei o que. Gente, são unidades de medidas totalmente diferentes, principalmente quando se fala em cabelo, tá? Até porque a explicação de volume, de densidade capilar, que é o que a gente precisa entender aqui hoje, é diferente, tá? Da definição da densidade do volume utilizado como unidade de medidas, ok? Então, primeiro nós vamos entender o que é volume, o que é densidade, e aí entender de vez e separar os dois e ver principalmente o quão importante ele é, não só no mundo das laces, tá, meninas? Entender sobre volume e densidade é importante até mesmo para o seu cabelo natural, na hora de você pautar aí uma forma de tratamento ou até mesmo entender o que seu cabelo precisa para poder deixar ele lindo e atingir o objetivo que você quer, tá? Por isso que é muito importante a gente entender as duas características, né? As duas unidades de medidas capilares e aí conseguir escolher a sua lace de uma forma muito mais consciente, né? Tendo a certeza que vai ter aquele volume que você quer e também cuidar do seu cabelo, né? Buscar cremes que atendam aquele benefício que você almeja. Então vamos começar, meninas, pelo volume capilar, tá? Novamente estamos falando de cabelo, tá bom? O volume capilar, meninas, ele está ligado à espessura do fio, ou seja, a largura do fio mesmo, tá? E aí ele é caracterizado, né, classificado por fino, médio ou grosso, tá? Então essa espessura, ou seja, o tamanho mesmo de cada fiozinho é o que vai dar ou não volume a ele. Vou deixar duas imagens aqui para vocês entenderem melhor, que é o seguinte, ó, nós temos o cabelo cacheado e o cabelo liso. E aqui nas duas imagens nós temos a mesma quantidade de fios,
Mas notem que no cabelo cacheado tá aparentando ter mais volume que o cabelo liso. Por quê? Normalmente o cabelo cacheado ele tem uma espessura maior, ou seja, um volume maior. Então ele vai preencher mais espaço que o cabelo liso, passando aí um maior volume, tá? Então o volume ele pode ser igual em cabelos diferentes que possuem quantidades iguais também. Porque o que vai definir o volume é a espessura do cabelo e não a quantidade de cabelo que tem em um local ou não. E outra coisa que eu preciso destacar para vocês é que no caso do cabelo natural, né, no caso do volume visível, ou seja, aquele volume notado ao olho, ele tem também relação com o espaço que o cabelo ocupa, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Porque, por um exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Um bebê, se ele tiver 50, 100 gramas de cabelo na cabeça dele, ele vai ser extremamente cabeludo. Por quê? Porque o espaço ocupado por aquela pequena quantidade de cabelo é muito pequeno. Então ele fica mais agrupadinho e aí demonstra mais volumes. Mas pensa comigo, uma pessoa adulta com só 100 gramas de cabelo na cabeça, o que que acontece? O cabelo fica ralo. O mesmo ocorre com tipos de fios, por exemplo. Porque se você for uma pessoa muito alta, né, tiver um volume corporal maior, você vai precisar de uma maior quantidade de cabelos para que visivelmente você tenha um volume. Ou seja, o seu espaço, ele sendo maior, você precisará de uma maior quantidade de cabelo para que o volume visível, ou seja, o volume aos nossos olhos, seja ali ok, né, esteja ali atendendo à expectativa do cliente, tá? Então, quando você for considerar volume para comprar a sua lace, você também tem que considerar o espaço em que o cabelo vai ocupar para você, tá? Isso é muito importante. Então, geralmente, pessoas altas, pessoas que têm um maior volume corporal, elas vão precisar de mais quantidade de fios para apresentar um volume muito grande de cabelo, tá? Com certeza você tem aí alguma amiga próxima de você que tem o cabelo extremamente cheio, né? E talvez ela é magrinha e tal. Isso por quê? Porque nela, o cabelo que ela tem se destaca muito mais por ela ser magrinha. E de contrapartida, com certeza você tem alguma amiga que é forte, poderosona, altona e que aí o cabelo dela não tem tanto destaque assim, fica meio minguadinho. Mas por quê? Porque o volume corporal dela é maior e aí ela iria precisar de muito mais fios para dar aquele destaque, dar aquele tchan, né? Ficar com aquele cabelo extremamente cheio e bonito. Com essa explicação, você acaba entendendo o porquê que tem laces de 150% de densidade que ficam de uma forma em uma pessoa e aquela mesma lace fica de outra forma em outra pessoa. Eu vou dar um exemplo, Cleo. Gente, parece que não, mas eu sou super pequena e magrinha. Então qualquer cabelo que eu coloco já dá um destaque enorme na minha cabeça. A maioria das minhas laces pessoais são de 150%, porque quando eu coloco uma de 200%, ou seja, quando eu aumento a quantidade de fios, fica extremamente cheio em relação à minha proporção corporal. Isso muitas vezes não ocorre com clientes minhas, que já têm o costume, né, de usar cabelo super cheio, que tem um volume corporal maior ou que são mais altas, mais fortes. Elas precisam de um cabelo mais cheio. E aí quando elas compram de 150% no corpo delas, ou seja, no espaço que o cabelo está ali comportando, ele não fica com o mesmo aspecto que fica na gente. Portanto, meninas, é muito importante vocês entenderem essas informações que eu estou passando e principalmente se conhecer, porque com o volume, com a proporção corporal e com a densidade, você consegue fechar exatamente a quantidade de gramas que você precisa para que o cabelo fique daquele formato que você deseja, tá? Então essas três informações são de extrema importância para que você faça uma compra consciente e principalmente que essa compra atenda à sua necessidade. Agora que nós já sabemos o que é volume, principalmente a sua relação com o espaço que ele ocupa, vamos para
tão temida densidade, né, gente? Esse termo que, vamos combinar, é muito pouco utilizado aqui no Brasil, inclusive, mas que é de extrema importância, principalmente no mundo dos cabelos, tá? E não somente no mundo das laces. Quando você vai fazer um aplique, um entrelace, alguma coisa, é muito importante que você saiba a densidade também, tá? Então, bora lá. Densidade, gente, é a quantidade de fios que são colocados em 1 centímetro quadrado de mecha, tá? Ou seja, nós temos ali um exemplo de mechinha e a densidade ela determina quantos fios são colocados neste espacinho pequenininho. E claro que aí ele compõe o todo, tá? Isso é uma prática utilizada não somente nas fabricações, mas também para um profissional, né, um cabeleireiro ou um profissional, um dermatologista, até mesmo fazer um cálculo capilar para entender se a pessoa tem ali uma densidade capilar, né, no couro cabeludo natural, que está ali, se aquela densidade está normal ou não, se ela precisa trabalhar a densidade do cabelo natural ou não. Então é um termo que não é utilizado só para laces, tá? Isso é muito comum as meninas perguntarem, nossa, densidade é só usado no mundo das laces? Não. A densidade é uma explicação, né? Um termo, é uma unidade de medida utilizado para cabelo normal mesmo, tá? Quando a pessoa tem muitos fios na cabeça, ela tem uma densidade alta. Quando ela tem poucos fios na cabeça, ela tem uma densidade baixa. E ó, vamos para uma curiosidade do mundo das densidades, que eu sei que você deve estar se perguntando aí, né? Provavelmente você está olhando meu vídeo perguntando, Cleo, tem número exato, então, de fios colocados por densidade? Ou, por exemplo, numa classificação de densidade baixa, média e alta, tem um número específico? Tem não. Não tem, gente. Por um exemplo, no mundo das laces, a gente considera a densidade, né, na hora da fabricação e tal, muito relacionada ao peso mesmo final que a gente precisa que aquele produto tenha. Por isso que quando vocês vão lá na especificação do produto, geralmente o fornecedor, né, o vendedor, coloca peso aproximado, né? Porque, por um exemplo, a densidade de 150%, geralmente ele tem ali uma média de 200 a 250 gramas por aí. Uma densidade de 180% vai ter ali um peso entre 260 e 280, 290 gramas. Então a gente precisa estar dentro desse parâmetro de peso final, ou seja, de resultado final de peso do produto, para que atenda aquela densidade, tá? Isso é muito importante. Numa cabeça humana, por exemplo, a média aí de fios por metro quadrado, né, por 1 centímetro quadrado, desculpa, ele pode variar de 175 a 300 fios. E, gente, vamos ser bem sinceras, né? É bem complexo a gente contar fio, um a um bonitinho ali. É muito difícil realmente, aí precisaria de equipamentos e tal. Mas é feita uma estimativa e dentro dessa estimativa classifica-se os modelos, no caso das laces, por peso. Uma lace de 150, ela tem que ter no máximo ali 250 gramas, independente do tamanho do cabelo. Então a gente segue mais ou menos esse parâmetro. Claro que na fabricação nós temos ali uma base de fios que são colocados ali por 1 centímetro quadrado, mas não tem assim tabela fixa não. O que nós temos, e aí eu vou deixar aqui para vocês agora, é a imagem aproximada da quantidade de fios que tem em cada densidade. Vocês podem notar aqui na imagem que as densidades maiores, ó, de 200 e 250%, elas têm muito mais cabelo, né, do que a de 100 e a de 130 aqui, por exemplo. 100 e 130 é considerado bem ralinho, tá? Inclusive, eu indico só para quem realmente gosta de cabelo bem pouquinho mesmo, porque uma densidade normal, que é muito mais próxima à utilizada, né, a de um cabelo natural, é a de 150 e a de 180%. São as duas densidades mais utilizadas no mundo das laces. E essa tabelinha aqui, ó, da Perfect, podem ficar tranquilos que eu vou deixar tanto lá no site disponível para você consultar, quanto também lá no Instagram, tá? Vou deixar com um destaque lá bem bonitinho, para quando você tiver dúvida, você, ó, consultar essa tabela aqui e aí você entender se aquele cabelo vai vir ali com um volume legal que você quer
ou se não, se você precisa dar uma aumentada na densidade para ficar com aquele cabelo bem poderoso. E ó, vamos aqui, ó, capitular tudo que nós aprendemos, né? Falei para vocês que o volume está ligado à espessura do fio, né? Fios fininhos têm volume menor, fios grossos têm volume maior, ok. E também expliquei para vocês a relação entre volume e espaço que o cabelo ocupa. Ou seja, se o cabelo precisa preencher um espaço maior, você tem que aumentar o volume. Se o cabelo precisa preencher um espaço menor, você tem que diminuir o volume. E para aumentar ou diminuir o volume, o que você tem que fazer? Ou você troca o fio por um de espessura mais grossa, ou você aumenta a quantidade, que é o mais usual, né? Se você quer mais volume, põe mais cabelos aí. E se você tem que pôr mais cabelos, significa que você tem que trocar a densidade. Porque a densidade é o que vai medir ali a quantidade de fios colocados no espaço de 1 centímetro quadrado. Então, se você precisa de mais fios, a gente tem que alterar a densidade, certo? Estamos juntos até aqui nessas informações? Perfeito! Então, podemos concluir o seguinte, que o volume, gente, não afeta na densidade. Como assim, Cleo? Não, um cabelo pode ter a mesma densidade, né? Como eu dei o exemplo para vocês do cabelo cacheado e do cabelo liso lá no início, mesma densidade, mesma quantidade e terem volumes diferentes, ok? Mas a densidade, ela afeta o volume diretamente, porque se você aumenta a quantidade de fios, óbvio que independente da espessura vai aumentar o volume, tá bom? Então são grandezas diferentes, né? Mas que andam lado a lado e por isso você precisa entender bem para escolher a densidade certa para a sua lace e também compreender qual que é a densidade que você tem aí do seu cabelo natural, tá? E aqui vai uma dica super importante para você que tá vendo esse vídeo e já está relacionando ao seu cabelo natural, tá? Quando você tem queda de fios, né, perda de fios, né, diretamente no couro cabeludo, significa que você está perdendo a densidade do seu cabelo, ou seja, está diminuindo a concentração de fios no seu couro cabeludo. Mas se o seu cabelo está ficando fino em espessura, ralo em espessura, ou seja, a quantidade tá a mesma coisa, né? Na raiz tá a mesma coisa, mas se seu cabelo tá fino, ele tá esmiguadinho, significa que você precisa aumentar o volume, tá? E é por isso que eu falei para vocês que é muito importante entender esses dois termos na hora de fazer o cuidado do seu cabelo natural. Por quê? Porque hoje no mercado nós temos produtos para estimular a densidade, ou seja, que atuam no couro cabeludo para que nasça mais fios na sua cabeça e aí você aumente a concentração de fios. E também temos cabelos que aumentam a espessura, né? Que fazem o encorpamento do fio. E, desculpa, cabelos não, gente, cremes. Temos cremes que lidam ali com a espessura do fio, que tende a deixar o fio mais grosso, mais encorpado. E aí esses tipos de cremes, eles vão atuar diretamente na densidade, tá? Tem muitas meninas que compram cremes que tratam ali a parte do couro cabeludo, achando que o que ela precisa é que nasça mais cabelos, mas que na verdade o que ela precisa é repor massa capilar para que o cabelo fique com uma espessura mais grossa e inclusive indo além, tá? A perda de espessura, ela geralmente gera quebra capilar. Então, quando você tá com quebra, você precisa tratar a espessura, tá? Não somente ela, mas outros fatores também, mas no geral, a sua espessura ali está comprometida, você está com uma espessura, talvez com pontas duplas, talvez ali com a espessura muito fina e tá gerando a quebra. Mas quando é queda, estamos falando de densidade. Aí você precisa usar produtos que visam a tratar o seu couro cabeludo para aí nascer mais fiozinhos e principalmente fios saudáveis que vão preencher a sua cabeça e aumentar a sua densidade. Viu como que densidade e volume é muito importante, não somente para o mundo das laces, mas para você com o seu cabelo natural, você que está passando ali por transição capilar, você que está passando por um problema de queda ou quebra, é muito importante saber essas informações aqui de ouro, que eu tenho certeza que você ainda não viu em nenhum outro vídeo que fale sobre esse tema, tá?
Duvido. Com certeza depois do meu vídeo vai ter gente falando que vai vir aqui, vai assistir e vai falar, agora eu faço um vídeo completo. Mas até a presente data, só aqui da Perfect Wigs que você encontrou informação completa sobre volume, sobre densidade e a relação dos dois no mundo das laces e no mundo dos cabelos naturais, né? Então não deixa de dar o like nesse vídeo de milhões, meu amor, porque isso aqui é só informação técnica, com uma linguagem muito tranquila e específica para te ajudar a entender e aplicar aí no seu dia a dia. E agora, para finalizar, eu vou deixar aqui umas dicas importantes na hora de você escolher seu modelo de lace, tá? Além de, óbvio, optar pela sua densidade, conheça a origem do fio que você está comprando, tá? Porque se seu fio for mais grossinho, talvez você não precise de uma densidade tão grande para atingir aquele objetivo e aquele resultado que você quer. Mas se seu fio for bem fininho, meu amor, ó, coloca bastante fio aí pra ficar preenchido, bonitão, aquele cabelo da ponta até a raiz, aliás, da raiz à ponta, né? Todo lindo e todo preenchido, tá? E outra coisa, tá, meus amores, que às vezes vocês reclamam pra caramba, cuidado com a densidade. Porque o que acontece? Quanto mais fios se colocam na lace, tende a raiz a ficar mais alta. Afinal de contas, tem uma maior concentração de fios ali mais juntinhos, ok? Então, às vezes, né, você que gosta de raiz baixinha e tal, o ideal é você optar por uma densidade menor, por um fio de espessura mais grossa e principalmente por um corte, tá? E podem ficar tranquilos que eu vou fazer vídeo sobre isso. Um corte que dê volume, porque o volume ainda tem isso, gente, além da questão da relação dele com o espaço que ele ocupa, ainda tem a questão do corte. Existem cortes no mercado que dão maior volume visual ao cabelo, tá? Volume visual, se você não sabe, é aquele volume visto, né? Aquela percepção do volume no cabelo. Às vezes o cabelo nem é tão cheio, mas ao a gente olhar, ao a gente notar, ele se apresenta mais cheio. Por exemplo, a minha Chanel aqui, ela tem 150% de densidade e como ela tem o corte reto, né, as pontas alinhadas e tal, aqui ela tá de boas, né, gente? Tá até meio molhadinha ainda, que eu acabei de lavar meu cabelo, mas vejam só, ela apresenta ter as pontas preenchidas, mas na verdade não tem. O que acontece é que o alinhamento das pontas faz a minha percepção visual dizer pra mim que o cabelo é mais cheio, que o cabelo é preenchido. Mas não, vejam, ela tá aqui com uma quantidade de cabelo bem razoável, desde a raiz até a ponta, ela desce bem baixinha, mas como o corte é reto e as pontas são alinhadas, passa a percepção de cabelo cheio, de cabelo preenchido, né? E óbvio, também considerando o espaço que ela ocupa, né? Como eu tenho aqui o rosto, formato do meu rosto dessa forma, sou mais magrinha, então aqui o cabelo ele vai descendo alinhado e passa esta impressão de ser cheio, ok? Mas a parte do corte vai ficar para um outro vídeo que eu vou preparar para vocês. Quais são os cortes mais indicados para dar leveza, quais são os cortes mais indicados para dar volume, tá? Pode ficar tranquila que eu vou preparar um conteúdo sobre isso também para te auxiliar na escolha do corte, tá? Mas por enquanto essas informações já vão te ajudar demais a escolher a densidade certa para o seu modelo de lace, tá? E claro, vou te convidar para me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui Instagram, Facebook e TikTok para você vir fazer parte do nosso grupo de amorinhas e inclusive tirar suas dúvidas lá. Eu sempre deixo caixinha de perguntas, tá, meninas? Lá no Instagram, então por favor, vem fazer parte do nosso grupo de amorinhas e tirar todas as suas dúvidas sobre o mundo das laces. E vamos finalizar esse vídeo de milhões, né, gente? Necessário pra caramba e que vai te ajudar no seu dia a dia e na sua escolha de laces, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou responder todas. E compartilha muito esse vídeo, manda lá pro grupo das suas amigas que usam lace, manda para aquela sua amiga que usa lace há muito tempo, porque eu tenho certeza que ela vai se surpreender com as informações que foram passadas aqui. Gente, é sério, tem muito poucas pessoas
pessoas que sabem dessa informação. Eu tô para falar para vocês e afirmar com toda certeza que tem vendedor por aí que não sabe a diferenciação de volume e densidade, não sabe orientar sobre densidade e proporção em relação ao corpo, não tem essas orientações. Então compartilha muito esse vídeo para ajudar as meninas aí empreendedoras que estão começando agora, ajudar as pessoas que estão iniciando no mundo das laces e aquelas que estão há muito tempo, mas não sabem desses detalhes, que ajudam demais e que fazem vocês a terem aí uma compra, fazerem uma compra muito mais consciente, tá? Ó, beijos, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre laces, deixa nos comentários que eu vou ficar de olho para fazer um próximo vídeo de bate-papo respondendo a sua dúvida também. Tchau!